Meu amigo descobriu no meio da aula que estavam espalhando um boato sobre ele. Se você olhasse aquela sala de aula por fora, parecia um dia completamente normal. Professor explicando matéria, gente conversando baixo, alguns prestando atenção, outros nem tanto. Mas naquele dia tinha uma coisa diferente no ar. Só que nem todo mundo tinha percebido ainda. Eu percebi porque estava sentada perto dele. Meu amigo sempre foi tranquilo, do tipo que não arruma problema, não se envolve em confusão. Então, quando comecei a notar olhares estranhos, cochichos e gente olhando pra ele e rindo de canto, aquilo não parecia coincidência. No começo achei que era coisa da minha cabeça, mas conforme a aula avançava, ficou impossível ignorar. Era como se metade da sala soubesse de algo que a outra metade ainda não tinha descoberto, e ele claramente fazia parte da metade que não sabia de nada. O momento em que tudo mudou foi simples, quase silencioso. Alguém atrás da gente soltou um comentário baixo demais pra chamar a atenção do professor, mas alto o suficiente pra chegar até nós. Foi uma frase rápida, acompanhada de risadas. Eu não entendi tudo de primeira, mas ele entendeu. Eu vi na hora em que ele ficou completamente imóvel, como se estivesse tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Ele virou devagar, tentou perguntar o que aquilo significava, mas ninguém respondeu diretamente. Só mais risadas, mais olhares desviando. E é aí que você percebe como um boato funciona. Ninguém assume, ninguém confirma, mas todo mundo age como se fosse verdade. Aos poucos, mais pedaços começaram a aparecer, comentários soltos, mensagens chegando no celular de outras pessoas, gente olhando e digitando rápido quando ele passava. E o pior, ninguém falava com ele de forma direta. Era tudo pelas costas, tudo em código, como se aquilo fosse um jogo. Só que não era um jogo pra ele, porque sem ninguém precisar dizer claramente, ele começou a entender do que se tratava. E quando entendeu, deu pra ver o impacto na hora. Não foi uma reação explosiva, não teve grito, não teve discussão. Foi pior, ele simplesmente ficou em silêncio. Parou de participar da aula, parou de olhar em volta, ficou ali, como se quisesse desaparecer. Eu tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ele não quis falar. E eu entendi o porquê. Porque quando algo assim acontece, repetir em voz alta só torna tudo mais real. Só confirma o que você está tentando negar. A aula continuou. O professor nem percebeu nada. Mas o clima já tinha mudado completamente. Pra quem estava de fora, era só mais um dia. Pra ele, era o momento em que a imagem que os outros tinham dele estava sendo construída sem que ele tivesse qualquer controle. E o pior é que quando um boato começa a se espalhar, ele cresce rápido demais pra ser contido. Mesmo que não seja verdade, mesmo que não tenha prova, ele se alimenta das reações das pessoas. Depois da aula, eu finalmente consegui falar com ele. E foi aí que eu entendi o quanto aquilo era mais pesado do que parecia. O boato não era só algo bobo ou aleatório. Era algo pessoal, algo que podia afetar a forma como as pessoas viam ele dali pra frente. E o mais revoltante era que não tinha surgido do nada. Tinha começado com alguém próximo, alguém que sabia o suficiente pra fazer a história parecer convincente. Naquele momento, ele não estava só lidando com a vergonha ou com a exposição. Ele estava lidando com a traição também. E isso muda tudo, porque não é só sobre o que estão dizendo, é sobre quem começou. Nos dias seguintes, a situação só piorou antes de melhorar. Mais gente comentando, mais olhares, mais distância. Até que aos poucos a verdade começou a aparecer. Pequenos detalhes não batiam, versões diferentes começaram a surgir, e aquilo que parecia certeza começou a desmoronar. Mas mesmo assim, o estrago já estava feito, porque quando um boato se espalha, a correção nunca alcança todo mundo que ouviu a primeira versão. Sempre fica alguma coisa, sempre sobra uma dúvida, e é isso que mais pesa. Até hoje, quando lembro daquele dia, não é nem o boato em si que me marca, é o momento em que ele percebeu, porque foi ali, no meio de uma aula comum, sem aviso, sem preparo, que ele descobriu que estava sendo julgado por algo que ele nem sabia que existia. E você teria confrontado todo mundo na hora ou ficado em silêncio como ele fez?